Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde aí, né, como sempre. Pessoal, a aula de hoje é para a gente terminar um restinho de aula que faltou do conceitos e definições de termodinâmica, tá? Que é a questão da temperatura, equilíbrio termodinâmico e quero falar de alguma com relação às unidades que são utilizadas na, na termodinâmica, tá bom? Então, começando aqui, ó, a definição de temperatura e equilíbrio termodinâmico, tá? Vocês estão observando aí na tela de vocês dois blocos, né? Um bloco A e um bloco B. O bloco A ele está numa temperatura maior que do bloco B, tá? Então, o bloco A tem uma temperatura maior e o bloco B uma temperatura menor. E se eu encostar esses dois, né? Se eu encostar o bloco A no bloco B, o que vai acontecer com eles, né? Eles vão se interagir, né, com relação à temperatura, eles vão trocar calor, né, um com o outro. E o que vai acontecer também com suas propriedades, né? Por exemplo, o bloco A, que vai começar a diminuir a sua temperatura devido a essa troca de calor com o bloco B que está com uma temperatura menor, o seu volume vai acabar decrescendo, tá? O volume do bloco A vai diminuir um pouco, enquanto que o volume do bloco B que estava uma temperatura menor e ele vai receber calor, né, do bloco A, esse volume vai aumentar um pouco do bloco B, até o momento que cessa, né, tanto a interação com a temperatura e esse acréscimo e decréscimo do volume, ou seja, suas propriedades não mudam mais. Quando cessarem essas propriedades, né, quando cessarem essas interações, melhor dizendo, a gente considera-se equilíbrio termodinâmico. Então vamos ver aqui, né? Olha lá, quando encosta ele, o volume do A decresce, o volume do B cresce, né? Até chegar no seu estado final, onde não são observadas nenhuma mudança de volume e os blocos, quando sujeitos ao tato, produzirão a mesma sensação térmica, ou seja, estarão na mesma temperatura, né? Então, quando todas as mudanças em tais propriedades que são observáveis, né, cessarem, a interação entre eles termina e os dois blocos então estarão em equilíbrio térmico. Tá? Essa é a definição de equilíbrio térmico. O conceito de temperatura está enraizado, né, nas noções de corpo quente ou frio. Quando a temperatura de um corpo é alterada, outras propriedades também são alteradas, como vocês viram aí no caso. Nesse caso aí, o volume foi alterado também, né? A temperatura ela é uma propriedade física que determina se os blocos estão em equilíbrio térmico, tá? Então, quando dois blocos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais, óbvio, né? Como já foi dito. E a temperatura é uma propriedade intensiva, eu já expliquei isso para vocês na aula passada, né? E citei o exemplo da temperatura, né? E as unidades para a temperatura utilizada na termodinâmica são as unidades de temperatura absoluta, na qual possui o zero absoluto, que é a escala Kelvin e a escala Rankine, né, grau Rankine, tá? São duas unidades de temperatura absoluta. Assim como a pressão, lembra quando eu falei para vocês que a pressão que a gente usava não era a pressão manométrica e sim a pressão absoluta, né? A gente usa também a temperatura absoluta para fazer uma análise termodinâmica nos equacionamentos e tal, tá? Então essa é a parte de equilíbrio térmico, né, e temperatura. Vamos para a parte de unidades. Aqui eu perco um tempinho com vocês, porque vocês erram muito essa questão nas provas, né, ao longo do semestre. Questão de unidade, vocês erram muito, se confundem muito com unidades ainda, infelizmente, né. Aqui eu só coloquei, olha só, eu mudei para o slide aqui, tá? O slide que eu vou disponibilizar para vocês lá no NB Aprender 3. Se eu já disponibilizei, não me lembro agora. Mas enfim, eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Então tá aqui aquela imagem que eu mostrei aqui, tá aqui no slide, eu dei um print para vocês poderem estudar depois pelo slide também. Tá? Aqui a gente fez na aula passada, né? Que eram as escolhas do sistema que você ia estudar. Aqui. Unidade, né? Então a definição de unidade é uma certa quantidade de grandeza através da qual, por comparação,
qualquer outra grandeza do mesmo tipo é medida. Exemplo, né? A gente tem as unidades de comprimento como metro, centímetro, quilômetro, feet, né, e polegadas. E unidades de tempo tem o segundo, minuto e hora. Essa é a definição de unidades. E a gente sabe que há dois tipos de unidades, né? O Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, e o Sistema Inglês de Unidades, que são as unidades inglesas de engenharia. Deixa eu colocar aqui para vocês, no nosso caderno virtual aqui, para a gente escrever. Tá? Então vamos lá. Olha só. Opa. Unidades no SI, no Sistema Internacional, tá? Pessoal, a gente tem... então, vocês já sabem disso, né? Pelo menos, espero que saibam. A massa, a unidade no SI, a gente já sabe que é o quilograma, certo? Unidade de comprimento, como eu já dei os exemplos ali, mas no SI é usado o metro, né? Até aí tudo bem. O tempo, unidade SI, assim como na inglesa também, é o segundo, né? E tem a unidade de força. Deixa eu fazer aqui que ficou ruim. De força, que é o Newton. Mas de onde vem esse Newton? Vocês sabem? Né? Eu não sei se vocês lembram, se aprenderam essa parte na física, né? Com certeza aprenderam. Ela vem da segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Então, o Newton, né, essa unidade de força, é a força necessária para acelerar uma massa de 1 kg a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força necessária para acelerar uma massa de 1 kg a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Isso daqui vai dar o quê? 1 kg metro por segundo ao quadrado. Isso daqui é o nossa unidade de força, que é o Newton, né? Nossa senhora. Tá? Que é o Newton. Nas unidades inglesas, né? Deixa eu baixar aqui a tela do... Nas unidades inglesas, aqui, pessoal, que começa a encher um pouco o saco de vocês, né? Porque eu sei que vocês têm uma certa aversão, né, contra unidades inglesas, né, ou unidades americanas. Vocês não gostam, vocês falam que o professor é sacana, né? Ah, professor, por que tem que aprender essas unidades, né? Pessoal, não tem jeito, tá? Na engenharia, às vezes você vai pedir um equipamento, importado, normalmente eles mandam nessas unidades, tá? Se vocês forem trabalhar numa empresa de engenharia, possivelmente também, às vezes vão utilizar esse tipo de unidade, então vocês não podem ser leigos, né, nessa parte, vocês têm que entender bem as unidades, tá? Então, nas unidades inglesas, a unidade de massa é a libra-massa, tá? Ou só libras, né? Normalmente o pessoal fala. Então, essa aqui é a libra-massa, tá? Que ela equivale, então uma libra-massa,
ela é aproximadamente 0,45, 35, 92, 37 quilogramas, tá? Ela equivale a esse daí. O comprimento é dado em feet. Nossa senhora. Tá? Feet é pé, né? Em inglês, ou pés. Né? Acho que é foot é pé e feet é pés, né? Equivale a um feet é igual a 0,3048 metros, tá? Ou também, em unidade de polegadas, um feet é igual a 12 polegada. Pessoal, é a unidade de polegada inglesa. Polegada, tá? Muito utilizado na indústria do petróleo aí. Esse é um outro exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, na indústria do petróleo, além do SI e unidades inglesas, tem a unidade Darcy, unidade Petrobras, unidade ANP, qual outra unidade? A Darcy eu já falei. Eu acho que tem outras ainda. Tá vendo o tanto de unidade que tem, né? Unidade inglesa. Então é importante, tá, pessoal? Dependendo depois para a área que você for atuar, tu saber a unidade. Não vou nem ficar repetindo mais isso, né? Vamos lá. A unidade de tempo é igual ao do SI, que é segundos. E a unidade de força é o libra força, tá? Desculpa, pessoal. Não o corona. Tô brincando, não é não. Tô me cuidando, tá? Pessoal, então olha lá. O libra força, deixa eu escrever aqui pra vocês. Que é o libra força. Libra força, tá? De novo, né? Utilizando a segunda lei de Newton, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, né? Aqui a libra força é a força necessária para acelerar uma massa de 1 libra massa vezes 32,1740 feet por segundo ao quadrado, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 32,1740 libra massa vezes feet por segundo ao quadrado. Isso daqui é a nossa unidade libra força, tá? Ah, professor, mas de onde vem esse 32,1740 feet por segundo ao quadrado? Pessoal, isso aqui é a aceleração padrão da gravidade, tá? Que nada mais é do que você transformar a aceleração da gravidade no sistema SI para a unidade feet por segundo ao quadrado. Então, olha só, aceleração da gravidade, considerando 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, né? Se eu transformar para feet por segundo ao quadrado, então segundo ao quadrado já está aqui. Eu preciso transformar 1 metro para feet.
E eu sei que um fit, como eu já postei ali em cima, eu sei que um fit equivale a 0,3048 metros, né? Então olha só, cortando um metro aqui, cortando um metro aqui, sobra aproximadamente 32,1740 feet por segundo ao quadrado, tá? Deixa eu fazer melhor aqui. Feet por segundo ao quadrado, né? Que é usado aqui, tá? Então ele vem da aceleração da gravidade padrão, tá? Outra unidade que vocês vão ver ao longo do curso aqui, ou às vezes vocês antes de ver, vocês já me perguntam, que é uma unidade chamada slug, né? Slug, pessoal, é uma unidade de massa. Então não tenta traduzir não, que você vai ver as traduções aí, vocês não vão gostar não. Então a massa também pode ser dada em slug, tá? O slug, pessoal, é a quantidade de massa que seria acelerada a uma taxa de 1 feet por segundo ao quadrado sob a ação de uma força de 1 libra-força. Pessoal, então olha só, se eu substituir, né, a aceleração aqui por 1 feet por segundo ao quadrado e substituir a minha força de 1 libra-força aqui, eu consigo achar a massa, que é a massa em slug, né? Então, um slug, opa, um slug, ele é igual a 32,1740 libras. Libra massa, né? Então, um libra força vai ser igual a 1 slug vezes feet por segundo ao quadrado, né? De novo, só substituir lá na equação da força vezes a massa da aceleração, né? Então, se um slug é 32,1740 libras, se eu substituir lá, né, eu vou ter que 1 libra força vai ser igual a 1 slug, que é 32,1740 vezes feet por segundo ao quadrado, né? Porque eu estou usando uma taxa de 1 feet por segundo ao quadrado para chegar nesse slug. Tá? Simples, né? Simples, mas que surge muita dúvida aí ao longo do curso. Vocês sempre me perguntam o que é o slug, de onde ele vem, tá? E ele é uma unidade de massa, tá? Bom, deixa eu ver se eu tinha que falar mais alguma coisa aqui para vocês. Não. Vamos voltar agora para os slides. Acho que está aqui, não. Desculpa, está aqui. Então, olha só. Né, então, aqui está uma tabelinha com as unidades, né? A gente já falou aqui no nosso caderno virtual. Então, tá lá, né? Massa, comprimento e tempo são as unidades básicas do SI. A força é uma unidade secundária, que é definida a partir de unidades básicas, no caso,
quilogramas em metros por segundo ao quadrado, você define a força, né, em newtons, ou em libra e feet por segundo ao quadrado, tu define a força em unidades inglesas, que é o libra-força. Tá? Bom, para finalizar aqui, pessoal, vocês sabem que na indústria ou qualquer outro lugar, né, para a gente medir a temperatura, a gente usa o equipamento chamado termômetro, né? Isso aí é básico do básico. A única coisa aqui que eu gostaria que vocês se atentassem é a diferença entre esses termômetros, né? Então tem um termômetro mais simples possível, que é o termômetro de bulbo. Nada mais é do que um capilar com um bulbo na sua extremidade, na qual possui um líquido, né, uma substância termométrica. Então, conforme a temperatura aumenta nesse bulbo, né, o líquido se expande, em volume, no caso, e sobe no capilar, onde é composto pelo vapor do líquido ou por um gás inerte. Né? Na parte onde não tem o líquido, né, nesse capilar, tem que ser um gás inerte ou o próprio vapor do líquido para não influenciar na medição, né, da temperatura. O líquido pode ser considerado a substância termométrica e ela é a propriedade termométrica. Né? A substância termométrica é porque ela vai ter uma propriedade, né, esse líquido vai ter uma propriedade que vai variar com a temperatura, no caso é o seu volume. Tá? E a propriedade termométrica, que é o L, é o comprimento, que é onde eu consigo ver o tanto que ele expandiu ali, eu sei aproximadamente qual que é a temperatura do que você está medindo, né, do material ou pessoa, sei lá, que você está medindo, ou substância. Então, basicamente é isso. Porém, pessoal, na indústria ou pesquisa, né, num projeto de pesquisa, alguma coisa assim, que você queira uma precisão melhor, né, dessa temperatura, uma medida mais precisa, aí você vai utilizar termômetros que possuem sensores eletroresistivos, né? Então, nesse caso aí, você tem os materiais que a gente conhece, né? Você tem um conhecimento da resistência elétrica de diversos materiais e a gente sabe que ele varia, como você tem conhecimento, ele varia de forma previsível com a temperatura. Esses materiais normalmente são os condutores ou os semicondutores. Tá? Exemplos desses tipos de termômetro, tá? A gente tem os termopares e os PT100. Né? Eu utilizei bastante esses PT100 no meu projeto de pesquisa, por exemplo, no meu doutorado. Tá? O PT100, pessoal, o funcionamento dele se baseia no princípio de variação da resistência ôhmica, né, em função da temperatura. E seu elemento sensor consiste de uma resistência em forma de fio de platina de alta pureza, níquel de cobre, encapsulados num bulbo de cerâmica ou vidro. Né? Então, você tem essa variação de resistência ôhmica em função da temperatura, então você consegue saber qual é a temperatura do que você está medindo. Tá? Os termopares está relacionado com a força eletromotriz. Né? Então você tem dois materiais diferentes que são unidos, né? Aí você tem uma força eletromotriz quando eles se unem, que é uma função da temperatura e irá existindo em um circuito. Né? Então você consegue saber a temperatura devido a essa força eletromotriz entre esses diferentes materiais quando eles se unem. Em certos termopares, um fio é de platina com uma pureza especificada e o outro uma liga de platina e ródio. Tá? Então basicamente é isso daí. Esses tipos de termopares e PT100 são indispensáveis tanto para pesquisa e indústria porque eles são mais precisos do que aquele termômetro simples de bulbo, tá? Que tem muito erro em sua leitura, né? Tá bom? Então, pessoal, para finalizar aqui também, vocês vão utilizar bastante, né? Como eu tinha dito ali no início da aula, das escalas da temperatura. Então, a gente sabe que as escalas que vocês vão utilizar na termodinâmica são as escalas absoluta, né? Que é a escala Kelvin na unidade SI e a escala Rankine nas unidades inglesas. A escala Kelvin, como eu disse, é uma escala termodinâmica absoluta, na qual a unidade de temperatura é o Kelvin, que é uma unidade base SI da temperatura. E a escala Rankine é uma escala termodinâmica absoluta, com o zero absoluto coincidindo com o zero absoluto da escala Kelvin. A escala Rankine é a unidade base inglesa, né, da engenharia. Então observa aqui, ó, se vocês verem essa figura aqui, minha cara está tampando um pouco aqui, mas não tem problema. As únicas que possuem o zero absoluto, olha só, que coincidem aqui o zero absoluto, são a escala
Rankine, inglesa, e o SI, que é o Kelvin, né? Esse ponto aqui, 0 graus Celsius, é o ponto de acordo comum, né, no mundo todo, que é o da é o ponto tríplice da água, né, na qual a água está nos três estados, né, nas três fases, que é a gasosa, estado de vapor, sólido e líquido, né? Então esse é o ponto triplo, é o ponto triplo da água, né? Eu falei tríplice, eu acho, desculpa, tá? É o ponto triplo da água, né? Pode ver que o 0 graus Celsius é o 273,16 ou 0,15 aqui do Kelvin, né? Que é a temperatura absoluta que possui um zero absoluto. E aí, pessoal, o que vocês vão utilizar muito ao longo do curso aí como ferramenta, né? Essas transformações, né? Quando você quer, de acordo com essa escala aqui, mesma coisa que a gente faz lá para a pressão praticamente, né? De acordo com essas linhas aqui, com as escalas, a gente consegue obter a temperatura com escala diferente. Por exemplo, se eu quero a escala Celsius, né? Se eu quero a escala Kelvin e eu tenho a escala graus Celsius, aí eu vou adicionar 273,15, né? Escala em Fahrenheit, né? A relação da escala Fahrenheit com a Rankine, Rankine com a Kelvin, tá? Então aqui estão as equações para vocês transformarem, né, de uma escala para outra, Às vezes o exercício dá em graus Celsius, mas aí lá na equação termodinâmica você tem que usar em Kelvin, né, para dar certo o resultado final, bater as unidades, né? Então aí você tem que transformar. Aqui, pessoal, eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Vão se acostumando com esse tipo de figura, né? Quando envolve muitos equipamentos junto, por exemplo, você tem uma válvula, tem uma turbina e tem um gerador, tá? Aqui, no caso, é só para vocês considerar, né? Considera, por exemplo, como sistema, né? Você tem um vapor que escoa através de uma válvula que está conectada em série a uma turbina e essa turbina está ligada a um gerador, né? Então ela aciona um gerador elétrico. Considerando a válvula e a turbina como um sistema, então eu vou pegar esse daqui como um sistema, tá? Identifica os locais na fronteira onde o sistema interage com sua vizinhança e descreva os eventos que ocorrem dentro do sistema, né? Primeiro, é um sistema fechado? É um sistema aberto? Né? Eu quero que vocês façam aí, né? Quais são as interações desse sistema, válvula e turbina, com a vizinhança? Né? Então é fazer um exercício igual a gente fez aqui na sala de aula. E esses daqui é para usar a unidade, para transformar a unidade. Esse daqui também é de unidade, se não me engano. Ah, não, é de massa específica e volume específico. E esse daqui é só para vocês ficarem transformando, usando aquelas equações ali de escala para transformar de uma temperatura para outra, né? Por exemplo, converta as seguintes temperaturas de Fahrenheit para Celsius. Aí tem todos aqui. E depois converta cada temperatura também para Kelvin. Tá? Então, são exercícios básicos aí para vocês só dar uma treinada. Eu vou colocar lá no NB Aprender 3 para vocês, tá bom? Pessoal, essa aula, como eu disse, era bem curtinha mesmo. Até daqui a pouco que a gente vai entrar na parte da próxima aula, é a primeira lei da termodinâmica, tá? De energia e primeira lei termodinâmica, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, até mais.